Eu sou Gabriel Macena. Começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Olá, Gabriel. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma temporada do programa Checkmate. Agora vamos ver quem será o nosso convidado de hoje. José Daniel Diniz Melo é formado em Engenharia Mecânica e em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de realizar mestrado e doutorado nos Estados Unidos, voltados para a área da Engenharia Mecânica. Desempenhou o cargo de chefe dos departamentos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais, e também foi diretor do Centro de Tecnologia. Entre 2008 e 2019, foi pesquisador visitante no Departamento de Aeronáutica da Universidade de Stanford. Foi vice-reitor da UFRN entre 2015 e 2019 e atualmente foi eleito no segundo mandato na função de reitor. É professor titular no Departamento de Engenharia de Materiais. Professor Daniel, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, Ranieri. É uma grande alegria estar participando dessa nova temporada do Checkmate, que agora tem como tema principal os 65 anos da nossa universidade. Exatamente. Para me ajudar a entrevistar o nosso convidado, eu tenho aqui a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles o Gabriel Macena, que fez a abertura do programa, Lúcia Oliveira, Helena Mendes, os três do curso de jornalismo, e o Eikon, que é do curso de audiovisual da UFRN. Professor Daniel, eu queria começar falando dos diferentes cenários que um gestor encontra à frente de uma universidade como a UFRN. Como reitor, o senhor vivenciou ali uma fase, iniciando o seu primeiro mandato, era um outro cenário, depois veio a pandemia com um grande desafio sanitário, humano também, depois dificuldades orçamentárias por conta, daquela dificuldade com o governo federal, e agora iniciando o segundo mandato, já, o senhor encontra um outro cenário, provavelmente com mais sensibilidade para as universidades públicas federais. Como é que o senhor fez ao longo desse período para vivenciar isso tudo e ir driblando aí as dificuldades? Ranieri, realmente o período foi bastante desafiador, esses últimos 4 anos. Nós estamos concluindo 4 anos de gestão e agora um processo de início de uma nova gestão. Sempre gosto de lembrar que a universidade está completando 65 anos e ela passou por muitos momentos de dificuldades. Então a universidade ela é o que é hoje por dedicação de muitas pessoas que passaram pela instituição, não só gestores, mas toda a comunidade em vários momentos de dificuldade. Então isso era um motivo de inspiração para mim, para superar dificuldades. Nós passamos por um período bastante desafiador, com o início de gestão já com dificuldades orçamentárias muito graves para a instituição. Com menos de um ano de gestão, nós tivemos a pandemia da Covid, que afetou a população mundial, com desafios enormes, e as instituições tiveram que se reinventar em pensar soluções. Tivemos que pensar como proteger a comunidade e, ao mesmo tempo, como voltaríamos às aulas em um formato que ainda não conhecíamos. Tivemos que trabalhar muito fortemente ajudando a população no enfrentamento à pandemia, e a universidade teve muitas ações importantes, em apoio ao Estado, aos municípios, à população em geral, realizando exames, produzindo álcool, desenvolvendo soluções de informática, que até hoje o Estado permanece com elas. Então foram muitas as ações, muitos desafios. Eu penso que a principal ferramenta ou estratégia que nós utilizamos foi fazer de forma participativa. Então a universidade discutiu muito essas soluções, como voltar, quando voltar, que modelo nós iríamos adotar. Era um processo longo,
desafiador, mas esse era o melhor processo para que a comunidade inteira estivesse comprometida com aquele projeto. Então foi um período muito desafiador, deixou muitos aprendizados, muitas sequelas para todos nós, né, porque perdemos familiares, amigos, toda a comunidade foi afetada, ainda mostra, né, que foi muito afetada, mas nós estamos num processo, como você falou, de início de uma recuperação. Eu tenho muita confiança que nos próximos anos as universidades vão ter mais condição de cumprir com sua missão de forma plena e ofertar para os nossos estudantes aquilo de melhor que nós temos para ofertar. Bom, vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que vai ser feita por Weikon. Heitor, falando sobre o mandato atual, quais são as principais metas a serem alcançadas nessa nova gestão? Weikon, é importante pensar numa próxima gestão, avaliando a gestão, né, que se encerra. Nós tivemos avanços importantes na universidade em qualidade acadêmica, que é um dos pontos muito importantes. Somos uma instituição pública, precisamos ofertar para os nossos estudantes a melhor educação possível e precisamos continuar sendo referência de qualidade de educação. Então, a universidade, nós temos uma política de qualidade acadêmica dos nossos cursos e crescemos muito em qualidade nesse período. O crescimento foi muito significativo nos cursos de graduação, na pós-graduação também. Então, isso precisa ser continuado para as próximas gestões da instituição. Avançamos muito na inclusão, temos muito a avançar ainda. Abrimos vagas, por exemplo, para pessoas com deficiência na ampla concorrência, nos cursos técnicos, como na Escola Agrícola de Jundiaí, abrimos vagas para famílias da agricultura familiar. Então, precisamos avançar muito ainda nessa área, mas essa é uma área que nós temos esse histórico de avanços. Uma outra área importante de avanços é na inovação. E quando eu falo inovação, eu não estou me referindo somente à produção de patente ou inovação tecnológica. Eu estou falando de inovação de métodos de trabalho, inovação de métodos de aprendizagem para os estudantes, aulas, enfim. Nós precisamos, até porque ficou um aprendizado também do que nós passamos pela pandemia, né? Então, a inovação é um ponto muito importante hoje nas instituições. Então, esses são alguns pontos que nós precisamos continuar avançando nesse período e certamente tem outros como sustentabilidade, enfim, outros pontos importantes, mas eu destacaria esses aí citados. São muitos desafios, a gente ainda vai falar desses assuntos ao longo dessa entrevista, mas agora quem faz a pergunta é Helena Mendes, do curso de jornalismo. Olá, professor Daniel. Olá, Helena. Como o senhor já apontou anteriormente, realmente o período pandêmico, os 2 anos de pandemia, foi um período bem atípico que acabou mudando a nossa rotina drasticamente. Então, gostaria que o senhor compartilhasse conosco como foi a experiência de estar à frente de uma universidade, de estar administrando uma instituição tão importante e que reflete tanto na nossa comunidade durante esse período. Helena, foi um desafio enorme. Se a gente pensar, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem mais de 40 mil estudantes, tem mais de aproximadamente 5.500 servidores, tem pessoas de empresas terceirizadas que trabalham aqui, são em torno de 1.500. Se a gente pensa nas famílias, a gente facilmente passa de 100 mil pessoas que são diretamente afetadas pela UFRN. Então, nós tivemos um momento muito crítico de suspensão de atividades presenciais. E eu destaco muito de presenciais porque a UFRN nunca parou, mesmo no período de pandemia, nós nunca paramos de ter as nossas atividades. Uma instituição do tamanho e com a complexidade da UFRN, ela não tem como parar. Mas suspensão de atividades presenciais foi uma decisão muito difícil, que nós tivemos que tomar num momento que não havia tempo sequer para se convocar um conselho e tomar uma decisão de forma colegiada. A partir disso, todas as decisões eram muito debatidas, muito pensadas, muito construídas, mas sempre decisões muito difíceis, né? Porque no meio de uma pandemia você tem as pessoas num nível de estresse muito elevado, pessoas perdendo familiares, pessoas... É bom a gente lembrar que naquela época não existia vacina ainda, né? Hoje a gente fala muito como é importante que as pessoas
possam tomar a vacina, continuar tomando a vacina, porque a pandemia não deixou de existir, mas naquela época nós não tínhamos vacina, então foi um período muito complicado e que nós superamos de forma conjunta. Eu sabia da responsabilidade de estar em determinados momentos tendo que adotar determinadas decisões que afetavam as vidas de muitas pessoas, mas sempre fazia isso com orientação de especialistas. Nós temos, felizmente, na instituição, nós temos muitos especialistas e essa área de infectologia nós temos vários muito renomados. Então, era sempre procurando ter orientação e procurando tomar a decisão mais acertada, ouvindo as pessoas e de forma mais participativa possível. Mas foi um período muito desafiador, porque era uma dificuldade orçamentária com um cenário de pandemia, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Mas, felizmente, nós estamos agora em um outro cenário. Quem faz a próxima pergunta, professor, é a estudante Lúcia Oliveira, também de jornalismo. Olá, professor Daniel. O senhor já ocupou diversos cargos aqui na UFRN, né, desde professor a reitor, e a gente gostaria de saber se tem algum que seja mais desafiador ou cada um tem sua particularidade. Olha, Lúcia, eu confesso que quando eu ingressei na UFRN como docente, nós entramos na instituição para atividade docente. Então, era aquilo que eu mais queria fazer e que mais estava preparado. Depois, naturalmente, algumas funções de gestão elas vão sendo demandadas e por uma questão de compromisso mesmo institucional, a gente acaba assumindo. Eu acabei assumindo de chefia de departamento, de mais de um departamento, que eu estive em mais de um departamento, depois direção de centro, e acabei na vice-reitoria, na última gestão da professora Ângela, e depois vim para a reitoria e agora para um novo período, né? Eu penso que cada um tem seus desafios muito importantes. A atividade docente ela é muito prazerosa para quem efetivamente decide seguir nessa carreira. Eu, nos últimos anos de universidade, eu decidi que o que eu queria ser era professor mesmo. E a atividade de gestão, ela primeiro precisa ser uma honra muito grande, porque ser escolhido como reitor de uma instituição com a importância e o peso que ela tem como a UFRN, é motivo de muita honra, de muita alegria. Eu tenho hoje a alegria de estar participando e dando de volta para a instituição que eu tenho tanta paixão, né? Como eu disse aqui no início, eu nasci na própria instituição, estudei aqui, me formei aqui e agora tenho a oportunidade de trabalhar pela instituição e mais do que isso, ter tido um reconhecimento da comunidade universitária para um próximo período de gestão. Então, meu sentimento é de muita honra e gratidão por tudo que a instituição fez por mim. É isso, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o entrevistado do dia. Hoje o Checkmate recebe o professor Daniel, reitor da UFRN. Professor, recentemente a gente passou por um movimento dos alunos aqui na universidade com relação ao pagamento da Bolsa de Apoio Técnico. Eles reivindicavam um aumento depois de muitos anos e trazendo como argumento o aumento para outras bolsas, né, que foi anunciado pelo Ministério da Educação. No fim da negociação, os alunos, esse tipo de bolsa ganhou um aumento e a minha pergunta é, como o senhor fez para lidar com esse momento de crise, dialogar, conseguir recursos para anunciar finalmente esse aumento? Olha, o aumento das bolsas é importante a gente colocar que assistência estudantil já há muito tempo que as universidades federais têm um orçamento congelado, em valores nominais, há muitos anos. No caso da nossa instituição, é aproximadamente 30 milhões e meio para assistência estudantil. Então, todas as atividades de assistência estudantil, envolvendo restaurante, residências, bolsas, auxílios, que são vários, todos são recursos da assistência estudantil. Então, essa era uma pauta que era dos estudantes, mas era também das instituições e dos dirigentes. Nas nossas discussões com o Ministério da Educação, sempre
a questão da necessidade de mais recursos para a assistência estudantil estava muito presente, né? Eu mesmo fiz várias falas nas reuniões nacionais, colocando essa necessidade muito urgente. No ano passado, do ano passado para esse ano, nós tivemos, na verdade, uma redução no orçamento da assistência estudantil, que era de 30 milhões e meio, e o que veio no orçamento foram 29 milhões e meio. Então, em fevereiro, houve um anúncio das bolsas, de aumento das bolsas de pesquisa, pagas pelo CNPq. As universidades, elas têm uma determinada cota do CNPq para os estudantes, e elas também têm cotas de bolsa de pesquisa, no caso da nossa, extensão, apoio técnico, monitoria, tutoria, são várias modalidades de bolsas. E o nosso orçamento que estava aprovado era bem menor do que o do ano passado, tanto da assistência estudantil quanto o orçamento da universidade. Então nós defendíamos muito fortemente esse aumento das bolsas. Quando houve agora uma suplementação que ainda ficou bem aquém das necessidades da instituição, mas já houve uma suplementação que já mostra uma sinalização de um processo de recuperação de orçamento, a assistência estudantil recebeu o 1 milhão e voltou a ter o orçamento do ano passado. Só que ela já era toda utilizada com as bolsas que tinham, com aqueles valores que nós tínhamos. O que é que nós fizemos para permitir o aumento das bolsas? Abrimos um diálogo também com diretores de centros, que parte do orçamento da universidade é descentralizado. Nós fizemos um destaque orçamentário, mesmo havendo ainda uma dificuldade muito grande para o orçamento da universidade para esse ano. Fizemos o destaque e isso foi possível dar o aumento das bolsas, não só de apoio técnico, mas de pesquisa, de monitoria, de tutoria, de extensão. Todas as bolsas foram aumentadas para esse valor. Maravilha. Gabriel Macena faz a próxima pergunta. Professor, seja bem-vindo. Agora falando um pouquinho sobre o futuro da universidade, a gente sabe que ela passou por momentos e ainda passa por momentos difíceis orçamentários. Eu gostaria de saber qual a projeção dos investimentos para os próximos anos. Gabriel, esse é um ponto muito importante, porque a universidade precisa garantir o seu funcionamento pleno para o cumprimento da sua missão. Isso demanda orçamento e nós tivemos um cenário de dificuldade não só de orçamento, mas dificuldade até de planejar, porque nós tínhamos cortes orçamentários que ocorreram, inclusive, muitas vezes em metade de um ano. Então, nós precisamos, nesse próximo período, continuar avançando em qualidade acadêmica e, para isso, nós temos que ter as condições plenas para isso. Uma questão hoje muito importante na educação superior pública no país é a evasão de estudantes. E parte desse processo de evasão, a gente sabe que a evasão tem muitas dimensões, muitas questões para serem abordadas, mas parte disso é as instituições poderem oferecer para os estudantes as condições, inclusive de manutenção dos próprios estudantes para continuar no seu curso. Então, a assistência estudantil precisa ser melhorada imediatamente, já no orçamento para o próximo ano. O orçamento das próprias instituições para manutenção predial, para aquisição de equipamentos que são utilizados em salas, que nós passamos todo esse tempo com muita dificuldade. Então, a nossa universidade precisa continuar avançando em qualidade acadêmica, avançar nas políticas de inclusão. Nós tivemos abertura de vagas em todos os cursos, na ampla concorrência, para pessoas com deficiência, mas nós precisamos garantir essas condições para esses estudantes. E garantir as condições demanda também orçamento. Então, o orçamento, que você colocou muito bem, é uma questão muito importante. Não pode ser o nosso foco principal, porque o nosso foco principal tem que ser naquilo que é realmente a nossa missão. Mas essa missão, ela precisa de orçamento para poder ser realizada. Então, nós já estamos trabalhando em nível nacional, porque existe uma associação de universidades federais, e isso é feito, esse trabalho muito em rede, porque não é cada instituição demandando o seu orçamento, nós trabalhamos como uma rede de universidades federais para busca de um orçamento adequado e um processo de recuperação de orçamento para os próximos anos. Professor Weikon vai fazer a próxima pergunta. Professor, vendo toda a sua trajetória, né, desde aluno até atual reitor, teve um período que você esteve no exterior, uma especialização.
entre outras experiências, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e qual aprendizado você obteve disso e aplica como reitor da UFRN. Weicon, eu me formei aqui na UFRN e tive a oportunidade de estudar no exterior, e uma das principais, né, experiências que eu tive que me impactaram não só para a minha atividade profissional, mas para a minha vida mesmo, foi a primeira experiência de ser estrangeiro em um determinado local, e eu estava na universidade com muitas pessoas de muitos países, muitas culturas. Então, esse é um ambiente muito enriquecedor, né? Você conviver com pessoas das mais diversas culturas, das diferenças culturais muitas vezes grandes, e isso para mim foi um aprendizado muito grande. Para a universidade eu trago a experiência de compreender com muita clareza quando tem um estudante aqui vindo de outros países. Nós temos projetos, né, como por exemplo o PECG, que traz estudantes de outros países, e saber exatamente como eles se sentem, as dificuldades que eles enfrentam nesse processo. A próxima pergunta é com Helena Mendes. Olá novamente, reitor. Como o senhor já apontou, Ranieri também, a questão da verba é crucial para o mantimento e funcionamento de uma universidade. E como sabemos, no final de 2022 houve um corte bem drástico. Então, nesse sentido, como foi administrar uma instituição de grande porte nessas condições e como tem sido atualmente? Helena, foi um processo bem difícil. Nós iniciamos o ano com um orçamento já insuficiente, mas fizemos um planejamento assim, muito criterioso, sempre priorizando aquilo que a instituição tem de mais importante, as bolsas estudantis, os contratos de terceirização, porque nós sabemos que são muitas famílias que são afetadas por isso, e o funcionamento básico da instituição. No meio do ano, nós tivemos um corte, já faltando somente a segunda metade do ano para ser finalizado. Esse corte ele não pôde ser absolvido mais, porque a instituição chegou no seu limite de ajustes. Ao mesmo tempo, pela importância que a instituição tem, pela quantidade de vidas que são afetadas por tudo que acontece na instituição, nós sabemos que a instituição não podia parar. Então, nós não tínhamos nem as condições de honrar com aqueles compromissos e sabíamos que a instituição não podia parar. Então, continuamos com nossas atividades, mas isso fez com que a instituição, depois de muitos anos de um planejamento muito criterioso e muito cuidadoso, nós finalizamos o ano sem conseguir honrar com todos os compromissos. Então, iniciamos esse ano com a universidade trazendo dívidas do ano anterior. Várias contas que não puderam ser pagas. Então, o orçamento desse ano, que já sinaliza para um processo de recuperação, esse ano se tornou ainda um ano muito difícil, porque parte desse orçamento foi dedicado para honrar com compromissos assumidos no ano passado, né? Então, foi um processo, tem sido um processo difícil. A instituição é muito grande, muito diversa, muito complexa, e administrar tudo isso com a imprevisibilidade orçamentária de estar no meio do ano, perder orçamento, bloqueio, tudo isso torna a gestão muito mais desafiadora. Mas nós temos superado esse processo e estamos acreditando, muito confiantes de que teremos uma nova realidade, que as instituições possam funcionar de forma plena e desempenhando bem seu papel. É isso, depois de tempos tão difíceis a gente torce, né? Além de querer, né? A gente torce para que seja melhor. Agora é com Lúcia Oliveira. Professor, no Brasil a UFRN foi pioneira, né, no plantio de cannabis para fins medicinais em pesquisas, e eu queria saber do senhor o que o senhor avalia de impacto nesse sentido no cenário nacional. Lúcia, essa foi uma conquista muito importante da UFRN, muito importante, não somente para a UFRN, mas para o país, para a sociedade. Nós sabemos que existem pesquisas em cannabis sendo desenvolvidas em algumas universidades, mas existia até então uma limitação de utilização de extratos para a realização de pesquisa, que esses extratos eram todos importados.
A questão da importação, ela é um fator de pesquisa muito limitador. Uma pela questão de custos de você importar material, mas tem outro mais importante, que é a questão científica. Quando se faz a importação de extratos, não se tem um controle de qualidade daquele produto que está sendo importado. Então, em se tratando de um produto fitoterápico, a composição dele pode variar muito de uma importação para outra. Se eu estou fazendo pesquisa científica, eu preciso ter uma uniformidade maior possível, um controle desse produto. Então, daí a necessidade de se fazer o cultivo. E nós temos aqui na universidade grupos de pesquisa, um deles é no Instituto do Cérebro, com pesquisas muito avançadas com cannabis para diversas condições de saúde, como, por exemplo, a epilepsia é uma delas. A gente sabe que a epilepsia afeta muitas pessoas. Há indicativos de que a terapia com cannabis pode trazer bons resultados, mas a gente precisa ter dados científicos, precisa ter estudos que mostrem isso. E o plantio era muito importante e proibido no Brasil. Então nós fizemos um trabalho longo de solicitar, ser negado, justificamos mais uma vez, recorremos e fomos até a instância máxima, que é um conselho diretor da Anvisa, que é quem dá essa autorização. Nesse caso, eu fui pessoalmente à Anvisa, me reuni com toda a diretoria da Anvisa para mostrar, nós somos uma instituição pública, não tem fins lucrativos, outra intenção a não ser produzir conhecimento em benefício da sociedade. Tivemos então esse convencimento, a autorização da Anvisa, fomos a primeira instituição no país. O que é que isso traz de tão importante? Outras instituições, a partir desse entendimento, podem agora solicitar, desde que tenham todas as condições exigidas pela Anvisa, de segurança, de controle, de ambiente, e nós teremos no Brasil muito mais pesquisa nessa área e pesquisas que vão beneficiar diretamente as pessoas com diversas condições de saúde que podem ter um tratamento adequado com cannabis. Então, nós ficamos muito felizes quando essa decisão saiu, porque isso vai ter um impacto muito grande em todo o país. Professor, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Checkmate e dizer que a TVU, claro, está sempre de portas abertas para recebê-lo. Ranieri, eu quero agradecer a você pela condução aqui do trabalho, agradecer aos estudantes por essa conversa tão agradável e parabenizar a TV Universitária por essa programação específica, essa temporada agora que trata dos 65 anos da nossa instituição, que tem uma história muito importante aqui para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e que nós precisamos contar e registrar essa história. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse momento. É isso. Obrigado, professor. Obrigado aos meus colegas aqui também, estudantes do curso de comunicação. E obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.